Estamos começando então mais um Lattes, mais no Morde, um programa do Centro de Estudos Brasileiros e da TV UFG. Como sempre, não sei se o professor Lisandro vai negar dessa vez, mas nós temos mais um convidado especial. Nós estamos hoje aqui com o professor Mauro Elias Mendonça, do IPTESP, que também uma regra que o professor Lisandro estabeleceu aqui no programa, que tem que traduzir. O que é IPTESP mesmo, professor? Eu não sei. Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública. Porque as pessoas... É incrível, né? Assim, a UFG, acho que todo mundo sabe o que é IPTESP, CB, FIC, né? Eu sou da FIC, aí o cara vai, mas o que é FIC, meu filho? Você entendeu? Não, o convidado especial é o Mauro Elias, é médico, é terapeuta, é torcedor do Vila Nova e por aí vai. Diga, Mauro. Não, eu vou fazer faz a primeira. Ele ficou assustado. Você viu que ele ficou assustado. Vila Nova, mas não vamos entrar na discussão não, mas é Vila Nova mesmo? Mauro? Diz que o Vila não vence, aí eu não posso falar não muito vence. sobre futebol. Mauro, vamos começar um pouco assim na sua área, nós sabendo da riqueza da sua formação e da sua atuação na UFG, mas também na sociedade. Vamos começar com Reich. Como é que é Reich e onde você se situa hoje do ponto de vista do seu trabalho, da sua pesquisa? Então, obrigado, professor Anselmo, professor Lisandro, pelo convite de estar aqui com vocês. E o Reich foi um médico, psiquiatra, psicanalista que me atraiu muito desde a época da faculdade, quando eu cursei medicina. Austríaco, né? Sim. Não é alemão, né? Eu achava que era alemão. Austríaco. O alemão é o Hellinger, né? Então o Reich, que muita gente inclusive lá fora não pronuncia assim, né? Reich. Reich é bem brasileiro. Quando nós falamos assim, o Reich. Por essa linguagem mais europeia seria mais Reich. Mas para nós é o Reich. Okay. Então o Reich foi esse psicanalista que muito cedo encantou o Freud e muito cedo ele acabou se tornando psicanalista. E dentro da psicanálise ele trouxe alguns questionamentos que a psicanálise até então não tinha conseguido desvendar. E eu então conheci o trabalho do Freud, fui estudar a psicanálise, em paralelo estudar o Reich, e acabei tendo a oportunidade de, além de estudar a psicanálise, estudar o Reich, e estudar com um professor e com professores do instituto desse professor, que foi aluno direto do Reich, que é o Alexander Lowen, que acabou então sistematizando um trabalho reichiano chamado análise bioenergética, que até pouco tempo era muito pouco conhecido no Brasil. Hoje, a análise bioenergética, que é uma corrente da psicanálise, ela está incluída na Política Nacional de Saúde no Brasil, na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, onde também nós encontramos... Pelo SUS? Pelo SUS, pelo SUS. Então, a Política Nacional coberta pelo SUS, onde nós temos também a homeopatia, a acupuntura, a terapia comunitária, e assim por diante. Então foi desde a faculdade que eu me interessei por esse campo, acabei então me tornando psiquiatra, me dedicando no campo da psiquiatria para as psicoterapias, estudei psicanálise mais freudiana, winnicottiana, e acabei então me interessando pelo Reich, fiz formação em Reich, até eu fazer então a formação em análise bioenergética, que é essa abordagem pós-reichiana hoje mais estudada no mundo, mais divulgada. Eu, então, pratico na clínica, sou professor da universidade, ensino essa parte da saúde mental e essa parte das medicinas naturais, integrativas e complementares, inclusive a bioenergética, dentro da graduação, e ensino também em nível de pós-graduação. E como é que você hoje analisaria no contexto atual? Então, Reich é ali do período... Ele viveu as duas grandes guerras e elaborou a sua teoria, sei lá, já antes, mas depois, a partir desse trauma, que são duas grandes guerras. Hoje, a linha de pesquisa, de ensinamento do Reich, dos seus discípulos, como é que hoje se situaria no mundo, nesse mundo que nós vivemos hoje? É uma coisa atual ainda ou está sempre em evolução? Ou ainda é o pensamento do Reich lá, ou existem essas disputas sobre qual é o verdadeiro reichiano? Então, o Reich foi tão espetacular que existem, entre aspas, muitos Reiches.
Existe um Reich que é médico, que trabalha muito com essa visão de psicossomática, de que as emoções influenciam a saúde física e o adoecimento físico. O Reich psiquiatra, né, que foca aí no campo da saúde mental e que trabalha principalmente com esse entendimento de que no processo de educação familiar, de educação escolar, de educação social e de cultura, nós podemos ter um facilitador da saúde emocional, física, mental, mas podemos ter também na educação familiar, na educação escolar, na educação social, muita coisa que vai favorecer o adoecimento físico, o adoecimento mental, o adoecimento relacional. Então tem o Reich que é mais médico geral, psiquiatra, que dedica a esse campo da psicanálise. Tem um Reich que é o Reich mais político, que coloca toda essa compreensão na dimensão política. Então muita coisa que o Reich, por exemplo, que realmente viveu, não só viveu a Primeira e Segunda Grande Guerra, ele lutou na Primeira Guerra. E saiu da Primeira Guerra para a Faculdade de Medicina. Foi onde ele conheceu Freud, ficou aluno do Freud, tornou psicanalista e assim por diante. Mas o Reich começou, então, inclusive, a escrever e a incomodar a extrema-direita conservadora, mas também a extrema-esquerda fundamentalista, quando ele começa a criticar, então, que o extremo Partido Comunista, né, os extremistas do Partido Comunista e os extremistas da direita tinham o mesmo adoecimento, que era o autoritarismo, que é o desrespeito à autonomia, à liberdade, à independência, à inclusão, ao pertencimento da população e contra o processo que nós chamamos de democracia, que é uma participação ativa da comunidade na sua própria vida e na vida coletiva. Então o Reich trouxe essa consciência de que a couraça pessoal, o processo que nós usamos para nos proteger dos nossos traumas, cria uma prisão pessoal. Mas que nós, adoecidos nessa prisão pessoal, levamos essa prisão para as instituições que nós participamos e reproduzimos, tornando também as pessoas mais encouraçadas no trabalho. Então o Reich também estudou muito sobre saúde do trabalhador. Te interromper um pouquinho, Mauro, só porque esse conceito da couraça eu acho que é fundamental. Mas então, vou um pouco me repetir. Naquele momento, entre duas guerras e depois das duas grandes guerras, o Reich via que a formação familiar, social, criava esse encouraçamento. Bom, e hoje? Essa é a minha pergunta. Continua atual? Quer dizer, uma outra sociedade, não tivemos mais a Terceira Guerra, por enquanto, a Terceira Guerra Mundial, apesar de várias outras guerras nesse momento, mais de uma, né? Uma, pelo menos na mídia, que é a guerra na Ucrânia, mas tem várias outras. Sem falar as guerras que tem no Morro do Rio de Janeiro, né, entre a polícia... Que também é uma guerra, os traficantes do morro e assim por diante. Perfeito, é uma guerra constante, né, permanente no Brasil. Mas o encouraçamento, essa nossa sociedade continua produzindo? Quer dizer, nós tendencialmente estamos em alguma couraça? Então, qual que é o conceito de couraça do Reich? O Reich, ele era, dentro da filosofia, ele era mais naturalista. O que significa isso? Nós temos, dentro da filosofia, um campo que diz que o ser humano nasce pervertido, terrível, mau e que precisa ser domado para se humanizar. No extremo oposto, nós temos os naturalistas, que dizem que tudo é lindo, maravilhoso, feito à imagem e semelhança de Deus, da perfeição, e esses dois extremos, eles se encontram no Reich de que forma? O Reich diz, olha, nós nascemos com um potencial humano, mas para nós nos humanizarmos, com a consciência humana, com os direitos humanos dentro de nós precisamos de um ambiente favorável. Quando o ambiente é favorável, a tendência é que eu vá cuidar da minha saúde individual e sentir esse amor por mim da mesma forma que eu vou cuidar do meu amor pelas pessoas, pela natureza, pela totalidade. Então, o Reich tinha esse conceito de que somos todos um. E o que fazemos com uma parte de nós afeta todos nós, seja na família, seja na sociedade. Quando nós, então, temos na educação familiar como início desse processo, onde a família não dá conta da natureza das crianças, as crianças não podem expressar alegria profunda, que é feio, que é mal, que é ruim, as crianças não podem chorar porque é feio, porque é mal, porque é ruim, porque é sinônimo de fraqueza, as crianças não podem expressar a indignação, a raiva, contestar,
porque é feio, porque é mal, porque é desrespeito. Então as crianças aprendem a encoraçar, a esconder as emoções mais humanas e simples de todos nós. Esconder a tristeza, esconder a raiva, esconder o medo, esconder a alegria. Se eu escondo a minha natureza, eu preciso, para me adaptar a essa realidade, criar uma segunda natureza, que é como eu deveria ser, para me adaptar a essa família, para me adaptar a esses pais. Só que às custas de sufocar a minha natureza. E toda vez que nós reprimimos a natureza fica lá uma bomba relógio. E quando o guarda azeda, quando azeda estoura, quando estoura fede. O fedor pode ser uma doença física, o fedor pode ser um sofrimento mental, o fedor pode ser um sofrimento relacional. A medicina, por exemplo, ela estuda muito a saúde física, a doença física, estuda pouco o sofrimento mental e quase não estuda o sofrimento relacional, que é uma doença das relações, relações adoecidas, relações familiares, relações do trabalho. Né? Eu falei para você que nós vamos precisar de 10 blocos. Isso aqui é uma cachaça de Arizona, que você tem uma aí do lado, o Céu também tem. Eu sou cachaceiro, eu também posso Na verdade é uma água mineral. A gente vai para o intervalo, a gente volta com o Mauro Elias, porque para ele falar do livro do Reich, foi o discípulo do Freud, Psicologia de Massas do Fascismo, para falar um pouco sobre os dias de hoje, porque hoje em dia fala fascista. O Psicologia de Massas do Reich dá uma luz, né, Mauro? Sim. Mas a gente volta rapidinho com o melhor programa do YouTube, pode ser visto em Taiwan, na Venezuela, na Argentina. Aonde mais, professor? No mundo hoje. Saturno tem tido uma boa audiência. Não, Estamos instalando uma antena agora, mandamos lá um foguete. Mandamos lá uma antena para Saturno. A gente volta rapidinho. Estamos retomando então o segundo bloco do Látis, mas não morde, TV UFG, Estudos Brasileiros, com o professor Mauro Elias Mendonça. Mas antes de passar a palavra para o professor Lisandro, eu queria fazer um elogio ao professor Lisandro. O professor Lisandro é uma pessoa elegante, agora diz que vem sempre de terno, uma elegância... Eu queria cumprimentar a sua elegância, professor. Apenas um adendo, não é terno, é apenas um blazer. Desculpa, professor. Que eu comprei, o senhor estava comigo, inclusive, na Via Pó, em Turim, na Itália. É grife. Quando nós compramos esse blazer barato, que é blazer de verão, Foi na Itália é barato. 500 euros, parece. Custou muito baratíssimo. Barato, 500 ou Isso em 1.000 2007. Mas vamos falar com o Mauro Elias. Antes ainda, só para avisar os nossos milhões e milhões de telespectadores, que os nossos programas, depois de passados na TV UFG, ficam no nosso site e também no nosso canal do YouTube, que está aí o endereço do site, do Centro de Estudos Brasileiros. Acessando a página do nosso site, vocês chegam ao nosso canal também. Professor Lisandro. Obrigado. Ô Mauro, o Reich, discípulo do Freud, que foi para, vamos generalizar, para a área corporal, ele tem um livro que hoje, volta e meia citam esse livro do Reich, que é o Psicologia de Massas do Fascismo, que junto com o filme do Bertolucci, O Conformista, para mim hoje eu sempre indico, falo, hoje o que é o bolsonarismo, o que é essa luta que se fala, o fascismo e tal, falo, veja o Conformista do Bertolucci e leia o Reich, Psicologia de Massas do Fascismo. Para o Reich, o que significa o fascismo? O que seria o fascismo na pessoa, no corpo dela? Como é que se manifesta? E mentalmente também. Para o Reich, o processo natural é um processo inerentemente democrático, coletivo, solidário. Eu com as minhas partes, sendo solidário comigo. E sendo solidário com os demais seres e com a natureza. No fascismo, há uma tendência extremista, segundo Reich, onde não há um respeito à natureza, nem à própria natureza, nem à natureza fora de si. E a forma mais comum de nós rejeitarmos uma parte que está dentro de nós é rejeitá-la fora.
Por isso é que nós dizemos, por exemplo, que em geral o homofóbico rejeita o traço homossexual que está dentro dele. Como diz o nosso querido poeta Renato Russo, nos deram um espelho e vemos um mundo doente. Agora eu quero destruir fora para não ter que olhar para a guerra e para a divergência que eu tenho dentro de mim. Então eu quero impor uma guerra aos outros, mas uma guerra de poder, onde eu quero vencer esse poder e massacrar os diferentes, os diversos, que lá no fundo tem algo de semelhante com uma parte que está dentro de mim, que eu não consigo estar em paz com ela, então eu entro em guerra com essa parte fora de mim. Só que entra em guerra dessa forma, né? Que é uma forma desrespeitosa, que desconsidera a vida do outro, a humanidade do outro, o sentimento do outro, a opinião do outro. Então, nesse fundamentalismo extremista atual, muita gente me pergunta, Mauro, como é que você vê como que pessoas inteligentes, pessoas boas, de repente ficam fanáticas, né? Eu vou com essa pessoa até o fim, eu sou essa pessoa independente do que ela falar, independente do que ela fazer. Então, é uma relação... Direita por Reich e na extrema esquerda também. Tanto faz a extrema esquerda ou a extrema direita, quer dizer, é um apego a uma imagem ideal de um salvador que é semelhante ao que Dostoiévski escrevia, que é semelhante ao que nós vemos no nazismo explícito do Hitler, como que as pessoas foram atrás do Hitler. Tem até duas versões do filme A Onda, né, que um professor mostra como que as pessoas vão. E qual que é o discurso para poder pegar aliados contra as minorias que, na verdade, não são minorias. Juntando as minorias, elas são maiorias. Como é que se junta um grupo de pessoas para combater outras pessoas? Iludindo essas pessoas de que elas são especiais. Quer controlar uma pessoa? Diga para ela, professor Anselmo, você é uma pessoa especial. Aí você enche a bola. Mas ele é. Enche a bola. Eu achava que era. Então, ser especial significaria estar acima da humanidade. Se você é especial, está acima da humanidade, só tem um jeito de continuar especial. Massacrar a humanidade, pisar em cima dela e ficar acima especial. Há uma diferença entre você ser uma pessoa que eu gosto. Você é diferente de outras pessoas, eu gosto de você. Mas se é especial, significa que você é mais importante, você é melhor. Então, quer controlar uma pessoa, tem um jeito que é na brutalidade. Você vai lá e força ela a fazer. Mas tem um jeito mais eficaz de controlar, que é seduzindo. Mais sutil. Seduzindo, manipulando as massas. Então, o Reich dizia que só é possível um ditador de esquerda ou de direita, inclusive o Hitler. Ele, inclusive, entrou para a lista de morte do Hitler, para ser assassinado. Ele correu para os Estados Unidos. Por quê? Porque ele dizia que só era possível o Hitler controlar as massas, porque elas eram massas reprimidas na sua vitalidade, na sua expressão da sexualidade, da amorosidade. Então, elas eram vulneráveis a ter um pai ideal fora que iria torná-las especiais. Um pai substituto aos pais que elas não tiveram. Que ia nomear ela, acolher, né, Mauro? E é mais ou menos o que acontece com esses malucos que assumem uma seita que leva aquela multidão de gente até o ponto de o que aconteceu já na história da humanidade, de assassinatos coletivos para as pessoas especiais irem para o paraíso com esse assassinato. De novo, um pouco eu vou estar retomando, talvez seja a mesma questão sempre. Então, Reich, naquele momento, com Hitler ali, nascendo diante dele, percebeu isso tudo. Mas nós continuamos criando essas tribos agressivas, como você está dizendo aí. Quer dizer, parece que a coisa está em nós mesmo, no agrupamento humano que cria esses seres especiais, ou que se sentem especiais, ou que são iludidos de serem especiais. Por quê? Se aconteceu lá com Hitler, continua acontecendo. O Brasil vive um momento desse. Isso está no ser humano? O Reich acreditava, e eu concordo com ele, que só alguém que se sente inferior precisa se iludir que é especial. Se eu me sinto do meu tamanho na humanidade, na diversidade, para que eu vou querer ser especial? Em algumas culturas indígenas, africanas, que vivem ainda fora dessa loucura urbana, se você fizer o conceito de especial para eles, eles não vão entender. Como?
uma pessoa especial com relação a nós, o resto, é inentendível, ininteligível. A nossa cultura narcisista, ela cria na família esse traço, leva para as instituições e traz de volta para as famílias. É o ser especial, é o funcionário do ano. Quer dizer, não é a equipe que conseguiu fazer um bom trabalho para a comunidade. É qual que é o funcionário especial. Se ele então é iludido que é especial, ele vai se esforçar para continuar no lugar especial. Se eu me sinto então especial, se é porque eu tenho uma falta dentro de mim, essa falta que eu tenho dentro de mim não vai ser preenchida com essa ilusão de ser especial. E as pessoas na sociedade que se sentem carentes são vulneráveis a serem cooptadas pelos extremistas. Olha, você é especial, conosco você é especial, vem comigo que você vai ser especial. Seus problemas acabaram. Então, seja numa religião, seja no partido político, onde quer que seja. Seja na universidade. Seja na universidade, você é especial. Se você tiver pontuação de publicação nesse nível, aí você está entre os especiais. Por isso que chama Lattes, mas não morde. Porque a gente tem um nome para o Lattes que eu inventei, eu quero a patente. Que o Anselmo concorda, né? Nosso taxímetro. Você lembra do taxímetro antigo, que o cara metia a mão naquele aparelho, na hora que ele metia a mão é porque ele começava a rodar. Aí ele rodava. O Lattes é um taxímetro, né? É uma maneira de falar. Lá no IPTESP tem professores, mas tem outros aqui que não são. Que o Lattes nos molda. Mas a gente sabe que esse Lattes, na verdade, é uma forma, né, haitianamente falando, é uma forma de opressão e de sufocar a criatividade. Então, se eu, por exemplo, não é meu caso, minha veia muito mais é aula, é extensão, a minha veia de publicação é pouca, é a menor das três, dessas três faces. Mas se eu, por exemplo, sou do IPTESP, eu tenho publicações de alto impacto, maravilhosas, mas eu faço isso porque eu gosto, eu faço com gosto, e isso traz benefício para a humanidade? Maravilhoso! Agora, se eu sou obrigado a ter essa produção, se eu faço sofrendo e sofro para poder fazer, se fico com medo de não cumprir a meta... O pior que depois não é que vale muita coisa quando é feito dessa forma. E se não tem impacto social, se não tem retorno para a sociedade, aí deixa de ter a função da saúde, segundo o próprio Reich falava, deixa de ser saudável, prazeroso, gostoso para mim e para os outros, e passa a ser um sofrimento. Então esse sistema, no primeiro caso, ele age muito pouco. É isso. Diga. Nós temos tempo ainda aí, Cid? Não? Então não. Vou deixar uma pergunta engatada aqui para o próximo bloco. Mauro, você viu que eu já tomei um bocado, vou tomar mais, né? Então a gente volta rapidinho para o terceiro bloco, é muito rápido. É rápido. Estamos retomando então o terceiro bloco do Lattes, mas não morde, um programa da TV, UFG, do Centro de Estudos Brasileiros, e a discussão já estava começando a ficar assim, acalorada, vamos dizer assim, com o professor Mauro, e eu queria voltar um pouco no bloco anterior, Mauro, para dar talvez, a minha tentativa é essa, de dar um pouco de complexidade ao conceito, à palavra especial, porque uma palavra, quem trabalha com língua sabe, tem várias acepções. Então, se você usa a palavra especial, no sentido que você usou, que é alguém que está por cima e que necessariamente tem que estar pisando, né, para se sentir superior a alguém, é um especial no sentido negativo, e eu concordo plenamente com você. Mas no uso comum, essa palavra também pode se referir a alguém que se distingue. Um grande escritor, um grande músico, um grande professor, que se distingue do mediano, quer dizer, ele se esforçou ou teve alguma coisa nele ali que o colocou diferente. No sentido de distinção também, portanto, eu acho que às vezes nós usamos essa palavra. Como é que você percebe o uso da língua nesse caso? Então, professor Anselmo, na verdade, o contexto sempre é mais importante do que a coisa em si.
quem disse, como disse e principalmente a motivação por trás. A serviço de quê? O que eu estou compartilhando? Em geral, se uma pessoa para mim é importante na minha história, no meu sentimento, eu falo de mim. Eu gosto da companhia de vocês dois. Se eu aprofundo no sentimento, eu falo, eu amo vocês dois. Agora, se eu digo assim, vocês são pessoas especiais. Em geral, eu estou colocando vocês no lugar acima. Para eu colocar acima, eu preciso comparar com alguém abaixo, porque é comparativo. É comparativo. Mesmo quando eu falo que uma pizza speciale, comparando com outras pizzas. Claro. Então, em geral, ainda o especial significa se distinguir, no sentido de se destacar do horizontal e ir para um lugar para cima. E num olhar de respeito à diversidade, de culto à diversidade, onde eu aprendo que cada um é rico naquilo que o outro é pobre, a sua riqueza, ao invés de ofuscar a minha pobreza possível naquele tema, pode também ofuscar a minha riqueza em outros temas, em outros lugares. Então, o desafio é, ao invés de nós competirmos para ver quem é mais rico, como podemos, cada um de nós, compartilharmos nossas riquezas e aprendermos com as riquezas uns dos outros. Então, trazendo aí um pouco para o Reich, né? Quer dizer, o Reich, ele tinha princípios, virtudes, valores, a inclusão, o pertencimento. Quer dizer, a Terra é para todos que estamos aqui, não é para uns especiais. Né? Então, o pertencimento. Outra coisa, o cuidado. Cuidado para com todos. Todos merecemos o cuidado. Só que aí com a equidade, que é dando mais para quem tem menos, para diminuir a desigualdade. E não tratar todo mundo igual, como se todos tivessem as mesmas condições para chegar no resultado. O outro princípio reichiano, autonomia. A pedagogia da autonomia. Quer dizer, ajudar cada um a se fortalecer, se empoderar, para ser responsável pela sua parcela sobre si mesmo, mas para assumir também a sua corresponsabilidade para com o outro, para com os outros, para com a sociedade. E a liberdade, que é um grande conceito reichiano. Quer dizer, a liberdade de expressão, a liberdade da diversidade, a liberdade de vida. E um dos temas que o Reich ficou muito famoso e muitas vezes reduziu-se todo o trabalho reichiano a isso, é a liberdade sexual. Quer dizer, o Reich foi um dos primeiros que defendeu que a mulher, sexo feminino, teria os mesmos direitos que os homens para ocupar as academias, o serviço, a sociedade, a cultura. As feministas adoravam o Reich por isso. Então a liberdade que ele fala é no sentido amplo, que passa inclusive pelo respeito à diversidade de viver o prazer, de viver a sexualidade. Então muita gente só vê o Reich como um pervertido sexual que queria que cada um fizesse o que quisesse sexualmente e pronto. Quer dizer, é uma liberdade sexual sem se desrespeitar e sem desrespeitar o outro. Quer dizer, construir um espaço que ele é respeitoso para com o meu jeito particular de ser, mas que ele também leva em consideração, que ele considera o outro. E voltando aí no tema que nós começamos a discutir no bloco, né, que é essa questão do fundamentalismo. Para mim, o mais importante numa postura fundamentalista, é que ela não respeita, ela desrespeita, ela desconsidera o outro, o sentimento do outro, a opinião do outro, a diversidade do outro, e não está livre para entrar num debate sem, a priori, achar que ele vai continuar do mesmo jeito que entrou. Ele não tem disponibilidade para ser afetado pelo que o outro tem a contribuir. Ele exclui o que vem de fora. E transforma... A couraça. A couraça. E transforma, como dizia o nosso filósofo, né, o inferno são os outros. Então, sempre o inferno está fora de mim, não está dentro, está fora. Perfeito. Vamos fazer uma pergunta para você aqui, que é... Nós estamos numa pandemia ainda, né? Tivemos aquele primeiro momento que foi talvez o mais cruel, 6 meses, 4 meses fechado, vieram as ondas, estamos saindo de uma, que eu acho que é a 4ª onda, já estamos falando que vem outra. Eu observo, assim, mera observação, que as consequências de saúde mental das pessoas por causa da pandemia estão aparecendo num volume assustador. Primeiro que as pessoas tiveram
mudou a vida das pessoas completamente, em vários aspectos, em vários lugares. Financeiro, muita gente quebrou, muita gente separou, muita gente, uma série de problemas. Como é que na sua clínica e na universidade lá, no IPETESP, como é que isso aparece? Tem aparecido muito essas consequências mentais oriundas da pandemia? Consequências da pandemia? Além da própria carga específica que a pandemia traz para todos nós, existe a carga que cada um de nós traz da própria vida. Então, muitas vezes, o que nós vemos é as nossas feridas, que tinham uma carga de dor, de sofrimento, serem exacerbadas pela sobrecarga que a pandemia trouxe para todos nós. E cada um de nós vai exacerbar aquilo que tem mais tendência. A pandemia, por um lado, ela diminuiu o contato afetivo, o calor humano. As pessoas mais afetivas, algumas delas inclusive muito carentes, são as que mais sofreram pela falta de contato, de convívio. Alguns idosos, por exemplo, os filhos se afastaram, durante o período inicial da pandemia para proteger. E alguns pediram, por favor, vem me ver, eu prefiro pegar Covid do que ficar sozinha aqui, solitária, sofrendo, sem ver ninguém, sem abraçar, eu quero esse calor. Então, a pandemia exacerbou essa necessidade de calor, de troca humana. As pessoas, talvez, que sofreram menos com a pandemia foram as pessoas que já são, por sua personalidade, mais isoladas. Então, alguns alunos que são exceção, adoraram não ter que ir para a escola. Vou ter aula aqui no meu quarto, no meu computador, que maravilha, não preciso ver gente, ver professor, ver colega. Mas é a minoria. A minoria, nesse ponto, se beneficiou de ficar na sua zona de conforto. Mas os que querem ver, abraçar, pegar, esses são os que mais sofreram. E a pandemia também trouxe para nós uma realidade muito assim escancarada, que é algo que nós sabemos sempre, que é o tema da morte. Todo mundo que sabe que todo mundo vai morrer. Antes ou depois de alguém vai morrer. Mas a pandemia, ela bota um espelho para escancarar. Olha, nós somos mortais, você é mortal, você pode morrer. As pessoas que você ama podem morrer. Só que trouxe de uma maneira muito sobrecarregada. E a realidade mostrou, inclusive, algo triste, que além de você perder um parente, de início você não podia nem velar, nem enterrar esse parente, nem despedir. Então, muitas coisas aconteceram, como você disse, afetou vários níveis da sociedade. Muita gente perdeu o emprego, muita gente diminuiu a renda. Uma pequena fatia lucrou com a pandemia, com aquilo que a pandemia exacerbou, como a tecnologia da informação, midiática, tudo live, não sei, alguma coisa cresceu economicamente no mundo, que é o lado positivo. Eu, por exemplo, Mauro, eu nunca tinha feito uma live na minha vida antes da pandemia. Eu nunca tinha feito um único atendimento online. Eu que me considero uma pessoa muito includente, aberta... Não, isso a terapia é corporal. Terapia, isso, e a corpo. terapia corporal. Então, mesmo com a terapia corporal, eu comecei a atender pacientes meus que pediram para eu atender online, que eu já conhecia. Depois, outros que eu não conhecia pediram ajuda. E eu comecei a atender essas pessoas sem nunca ter visto pessoalmente. Mauro, mas como você trabalha com o corpo? Você olha para o corpo, você lê o corpo da pessoa, lê a história dela no corpo, lê os conflitos dela no corpo, você ajuda ela a sentir o corpo, expressar a dor, expressar a tristeza, chorar profundo, tremer de medo, gritar de medo, soltar a raiva. Como é que você faz isso online? Faz, acontece. Então, para mim, foi uma grande surpresa, uma boa surpresa. Um aprendizado. Um aprendizado. Então, acho que a pandemia, como tudo na vida, é bom ou ruim? É uma pancada. Essa pancada pode trazer muitos resultados. Algumas vezes de uma forma mais adoecida, outras vezes de uma forma mais saudável. Então é muito mais o que nós fazemos com o trauma, com o fato em si, do que o próprio fato. Que é o conceito que a gente traz no campo teórico da resiliência, que é a capacidade de transformar a experiência em aprendizado, em crescimento, em competência, em habilidade. E isso você tem notado que a capacidade de interromper uma fala, porque tem um intervalo agora, e a gente volta para o próximo bloco e último em seguida.
Estamos indo então para o quarto bloco do Lattes Mas Não Morde, TV UFG e Centro de Estudos Brasileiros. Eu queria agradecer ao Carlos, o Cid, a presença ilustre da Ilíada, que é design da editora UFG, servidora da UFG, que está aqui conosco hoje. Obrigado, Ilíada. Né? Porque você e eu assustamos os convidados. Aqui já assustamos, ainda mais quem está ali. Acho que o Mauro nunca, mas, professor, vamos falar um pouquinho de bioenergética? Vamos falar de bioenergética. Quer dizer, Mauro, vamos pedir ao professor Mauro para falar um pouquinho de bioenergética. Mauro, nos anos 60, com a contracultura, eu acho que as teses reichianas e Lowen pegaram um impulso muito grande. De uma certa forma, elas foram mal usadas, não é? Como tudo, né? Desvirtua ou se aproveita para outro lado, foge um pouco do trilho. Ao mesmo tempo que muitos dos psicanalistas, a psicanálise não conhece, não se aproxima e ao mesmo tempo fala mal do Reich, ou então, quando se aproxima, vê que tem uma coisa enorme para dividir com a psicanálise, para aproximar e tal. Vou dar o exemplo dos vegetarianos. Eu vi uma série agora, um casal, um documentário. Eles tinham a maior rede de comida vegetariana de Nova York. Eles deram cano em todo mundo, até nos pais deles. Dívidas de milhões. A soberba da senhora, vegetariana radical, e no discurso dela, ela exaltava exatamente, os anos 60, a liberdade, o corpo. Você via que ela tinha uma leitura bem reichiana, fanática. Até que ponto esse tipo de atitude colaborou demais para criar esses autoritarismos da pessoa? Você está num restaurante, como já aconteceu comigo, chega e fala assim, comendo carne, você não vê que para isso os animais são mortos? E outras coisas, como assim, ô Anselmo, você ainda não praticou o poliamor? Aí o Anselmo, olha lá, você vê que ele... Então, assim, tem uma soberba, a gente falou do especial no primeiro bloco, que foi para esse lado e usando mal a bioenergética e o Reich. Você concorda? Para justificar, para corroborar, para dar uma chance. Como eu falei antes, quer seja extrema esquerda, extrema direita, quer seja o veganismo ou o carnívoro, não é a coisa em si. Eu gosto muito de um ditado que diz que toda afirmação categórica, carimbada, é autoritária. Então, dizer que todo médico é insensível, todo advogado é bandido e assim por diante, todo rótulo, etiqueta é autoritário. Por quê? Porque ela não vê o contexto. Então, dizer, a serviço de quê, com que princípio, com que valor, com que virtude, com que respeito aos direitos humanos universais, qualquer postura se coloca. Porque senão, se nós não tivéssemos uma orientação ética, humanística, de valores, de direitos universais, seria uma barbárie. Cada um faz o que quer, com quem quer e está tudo ali maravilhoso. Então, há uma diferença entre liberdade e uma falsa liberdade. Quem não tem a liberdade verdadeira vai ficar ou na submissão ou vai ficar nessa falsa liberdade, que é faça o que você quiser e pronto, e foda-se o resto. Então, quando eu falo foda-se o resto, eu não estou respeitando a diversidade. Eu não estou enxergando o outro, eu só estou me enxergando e foda-se o outro. E isso não depende da corrente alimentar, da corrente teórica, da corrente política, da corrente ideológica. É uma postura de direito humano. Como entrar em conflito, em divergência, com respeito. Ah, você pensa assim? Eu estou curioso, porque eu penso diferente, mas eu quero entender por que você pensa assim. É uma atitude respeitosa, se for verdadeira, se não for sarcástica, irônica. É verdadeira. Como é que é? Porque pode ser que eu não mude meu jeito de ser, mas a sua fala me ajude até a entender o porquê que eu penso assim e defendo pensar assim. Mas eu posso também me modificar. Mauro, desculpa. Primeiro eu esqueci de dizer que as pessoas que quiserem consultar o nosso canal, está aí o endereço na tela, no YouTube. Vai estar esse e os outros programas nossos lá. Eu vou te interromper, mas você pode continuar aquela explicação, porque eu queria também te fazer uma pergunta, mas você pode retomar, você trabalha com uma pergunta que eu vou te fazer, da forma que você achar mais correta. Como é que a bioenergética
diagnostica o doente e como é que ela trata esse doente, a partir de uma diagnose, de um diagnóstico. Ele está fazendo essa pergunta, Mauro, porque eu e ele queremos nos tratar. Isso. A gente acha que assim, vai nos ajudar muito. A bioenergética, a gente tem muito problema de saúde mental, você entendeu? Então, em primeiro lugar, então, dizer ele ri, mas de nervoso. Você vê que os problemas são muitos. Viu, professor Anselmo e professor Lisandro? Primeiro que energia é um conceito universal em vários campos. Bioenergia, bioenergética, também é um termo que pode ser usado em vários campos diferentes. Quando nós falamos a bioenergética, da análise bioenergética, é uma forma de fazer a psicanálise que traz novas técnicas para diagnóstico e novas técnicas para tratamento, sem desprezar, mas muito pelo contrário, validando todo o corpo teórico e metodológico que a psicanálise freudiana nos trouxe. O que tem de inovação, então, na análise bioenergética? Quer dizer, o Reich, ele descobriu a couraça, começou então a fazer uma leitura inicial no corpo da pessoa do que aconteceu na infância dela, como é que ela se traumatizou, como é que ela organizou o corpo de acordo com os traumas. E o Reich começou a ajudar o corpo a respirar mais profundo, sentir as tensões de couraça, relaxar essas tensões e soltar as dores emocionais guardadas por baixo das tensões. Debaixo de cada tensão tem uma emoção guardada, é um medo guardado, uma tristeza guardada, uma raiva guardada. A psicanálise, de início, ela trouxe uma capacidade de entender o porquê. Mas ela trouxe, em pequena quantidade, técnicas para resolver o problema do bloqueio. O Reich começou a desenvolver isso. E o Alexander Lowen, que nos anos 40 conviveu com o Reich nos Estados Unidos, que se tornou psiquiatra, psicanalista, psicoterapeuta, o Alexander Lowen, ele aprofundou a leitura do corpo, da história da pessoa, da história da personalidade no corpo, e aprofundou os trabalhos corporais para ajudar a pessoa não só a entender o que acontece com ela hoje, o que aconteceu no passado, o que ela faz hoje com o passado, mas ajuda ela realmente a ir na fogueira. Tem tratamento que vai na fumaça. Então eu tenho uma fogueira que produz uma fumaça. A fumaça é uma dor de cabeça, é uma depressão, é uma ansiedade. O medicamento químico, ele tenta desconectar a pessoa da consciência da fumaça, mas ele não se propõe a mexer com a fogueira. Então, a análise bioenergética convida a pessoa a entrar no próprio inferno, a encarar as próprias sombras, os sofrimentos, as dores, para que ela possa colocar para fora. Aí ela vai estar livre do esforço para guardar essas dores e vai poder experimentar mais o prazer, de uma maneira mais livre, mais direta. Então, por exemplo, a pessoa que engoliu choros, tristezas. Uma coisa é ela entender, a outra coisa é ela se conectar com essas tristezas e ela voltar a chorar, desvelar. Chora aí, menina. Então, na educação, ela aprendeu a engolir o choro. Agora, na terapia, é chorar o choro guardado e evitar de guardar mais. E reprimiu o choro. Que reprimiu, né? Então, agora guardou o medo. Então, na terapia, a pessoa vai entrar em contato com o medo, tremer de medo, gritar de medo, soltar os medos guardados e aprender a não guardar mais medo. Você trabalha com a respiração também, Mauro? Quer dizer, a respiração é algo natural em todos nós. Natural, né? A holotrópica do Pierre Hacks, isso, que é discípulo do Lowen, né? Então, na verdade, o Pierre Hacks, ele foi parceiro do Lowen e depois ele levou o trabalho da bioenergética para um outro campo, trazendo muita coisa do Lowen da bioenergética para outro campo. Tá. Algumas técnicas de respiração holotrópica, que é do Stanislav Grof, né, que usou LSD na época que podia usar dentro da terapia, depois ele acabou não podendo usar mais, descobriu essa técnica e usava hiperventilação para ajudar no processo. Na análise bioenergética, nós vamos perceber como que a pessoa segura a respiração, porque respirar é natural. Então eu não vou dizer para a pessoa um jeito certo de respirar, eu vou ajudar ela a perceber onde ela bloqueia a respiração, para que ela possa soltar o que ela bloqueia e recuperar o natural, sem esforço. O Lowen costuma dizer algo que eu gosto muito, que a terapia mais profunda, ela é uma entrega ao próprio corpo, é deixar a natureza se curar. O corpo sabe o que ele precisa. Então, a análise bioenergética, essa forma de fazer psicanálise, fazer psicoterapia corporal que envolve o corpo, ela resgata o próprio conceito da medicina no Ocidente, que é a medicina hipocrática. Hipócrates nos dizia que a função do médico, do cuidador,
é promover a anamnese. Mnese significa memória, consciência, conhecimento, sabedoria. Amnésia, a perda. E a anamnese é desconstruir a amnésia. Então, o conceito de anamnese de Hipócrates é um conceito Foucaultiano. É desconstruir o que nós construímos para sobreviver, mas que hoje nos impede de viver plenamente. Que é sempre a couraça. Que é a couraça. Então, é afrouxar a couraça para a pessoa poder... E do ponto de vista do tratamento, viver. Mauro, vou usar um termo, talvez você vá odiar, mas os casos são de sucesso, quer dizer, geralmente as pessoas conseguem... Então, cada pessoa é perder pessoa essa couraça? diferente. O trabalho não é perder a couraça, porque couraça é defesa. Diante de uma situação, nós precisamos nos defender. Por exemplo, chegou um ladrão aqui e botou um revólver. É ótimo eu usar minha couraça para ficar paralisado. Passou o perigo, descarrego tudo, fique em paz. Agora, se eu me congelo, passou o perigo, eu não solto, eu vou ter estresse pós-traumático, vou ficar sobrecarregado. E todo mundo que se propõe a fazer esse processo tem ganhos. Mas o que eu percebi agora é que você usou a couraça no sentido positivo, quer dizer, a bioenergética, ou você, não sei, é extremamente dialético, ao contrário do extremismo que a gente estava falando aqui. Tem que lembrar que o Reich era um marxista. Sim, não. A origem, depois eu não sei se ele continuou. Mas ele é um marxista mas os mesmo. conceitos que ele foi do Partido estou vendo Comunista. aqui você expressar, você está sempre buscando a dialética. Exatamente. Nunca essa coisa enrijecida de uma coisa... Olhar o contexto. O Reich era um dialético. Né? Eu posso estar enganado, mas o Reich era um dialético, nesse sentido. Inclusive tem um livro que chama Ateísmo Histórico e Dialético e Psicanálise. Mas primeiro vamos agradecer o Mauro, não? Não, vamos agradecer o Mauro. Mauro, por favor, vamos brindar. Vamos Sua brindar? presença muito legal aqui no Lattes, mas não morde. Professor Anselmo, depois a gente brinda aí. Mais de perto. Mais de perto. Né? Para mim é uma alegria estar com vocês aqui, compartilhando um pouco da minha vida, da minha pessoa, do meu trabalho como professor, como clínico. Mauro, Você gostou, Mauro? Você sentiu prazer? Assim? Sim. Pena Você que sentiu prazer? é sempre muito curto. A gente sente falta. O papo poderia ir muito mais longe, tenho certeza que seria muito legal. Muito obrigado. Professor? Eu acho que foi excelente, um grande papo com o Mauro. Quase especial. Com esse Mauro. O Mauro é especial. Não, Gente, não. Ele não é. Isso é aqui, se você quis entender essa brincadeira no final, vê tudo aí, você que não viu tudo. Vê o programa todo que você vai entender. Olha, muito obrigado. Lattes, mas não morde. Anselmo. Até mais.